Então, gente, existe também o CFC. O CFC, veja como ele atua na camada de ozônio. É sem dúvida o gás mais perigoso, certo? E o mais nocivo para a camada de ozônio. Só basta uma molécula, gente, para ela com 1 milhão, aí, em torno de 1 milhão de moléculas de O3, certo? Então, vamos lá. Olha, apareceu uma molécula clorofluorcarboneto, certo? O CFC, ok? E esse CFC, gente, ele pode ser encontrado em sprays, certo? Ele era encontrado, tá, gente? Não se usa mais esses sprays de desodorante, certo? Em ar-condicionado, certo? Ele é encontrado em ar-condicionado e também em refrigerador, certo? Entretanto, seu uso foi muito reduzido e praticamente abandonado nas últimas décadas, justamente por conta desse desgaste enorme que se causa, né? Afeta a camada de ozônio. Então, como é que acontece aí, gente? Então, ó, quando se vê o cloro é separado da molécula de CFC pela radiação ultravioleta. Então, a energia do Sol, a energia ultravioleta, ela vai pegar uma dessas ligações aqui. Ó. Cada tracinho desse aqui é uma ligação, certo? Então, ele vai pegar uma ligação dessa e vai quebrar. E esse cloro ele vai ficar sozinho. E esse cloro ficando sozinho, ele vai tentar atacar um desses oxigênios. Qual que ele vai atacar? Ele vai atacar o que tem a ligação mais fraca. Aqui é uma ligação simples, só uma ligação, e aqui é uma ligação dupla, certo? Então, a ligação dupla ela é mais forte, porque tem que quebrar dois. A ligação simples aqui ela é mais fraca, ele vai atuar justamente nessa ligação simples. Vamos ver? Então, ó, o cloro, ele atuou justamente naquela ligação simples, ligou aquele oxigênio, porque o cloro tem uma eletronegatividade maior, ele tem uma força de atração de elétrons maior, certo? Então, esse oxigênio que estava numa ligação mais fraca, então ele vai se interessar mais pelo cloro, porque o cloro tem uma força de atração maior. Então, por ser mais eletronegativo, consegue atrair para si o átomo de oxigênio, retirando o mesmo de sua molécula original, a de ozônio, formando o O2, certo? Formando o O2 e monóxido de cloro, certo? Então, monóxido de cloro. Então, veja, formou-se o O2, certo? Então, vai haver esse cloro, ele é mais eletronegativo e ele vai começar a perturbar o sistema e ele vai ficar formando só duplas de O, certo? Então, veja, ó, veja na próxima figura. Ó. Mesmo cloro, ele se desprende daquele oxigênio e ele vai atrás de outro oxigênio negativo, certo? Esse oxigênio, uma ligação simples, uma ligação mais fraca, e vai quebrar. Por isso, com só um CFC, né, ele consegue quebrar milhares de moléculas de O3, de ozônio, certo? Então, cloro junta os íons de oxigênio e forma-se mais de oxigênio, que não serve de proteção contra os raios UV. Então, o O2, gente, ele não serve para proteger o planeta Terra dos raios UV, certo? E, veja na próxima figura, e ele não para, gente. Então, ele não para, faz isso de novo e continuamente transforma centenas de milhares de moléculas de ozônio em dióxido molecular. Então, ele não para. Ele sozinho aqui, ó, ele vai fazer todos esses O3 se transformar em O2, certo? E continuação do cloro. Olha, veja lá, só dupla O, dupla O, dupla O. Mais a estabilidade, mas é a estabilidade do CFC, gente. Então, até quando ele vai ter esse poder, né? Então, olha o que ele vai fazer ainda. A molécula pode facilmente arrancar um hidrogênio da água do ar, certo? Então, veja, tem ainda a molécula, certo? Só um cloro sai dela. Então, veja, ele vai arrancar esses cloro aqui, ó, vai arrancar os hidrogênios da molécula de água, né? O oxigênio vira um íon e o outro hidrogênio vai para a outra molécula de CFC, certo? Então, ele vai pegando aqui os hidrogênios da água, gente, e vai liberando o O negativo. E esse O negativo, o excesso dele, gente, o O negativo, ele vai se unir com outro O negativo, que vai se formar aquela dupla O, dupla de 2 oxigênio, que não serve na proteção UV também, certo? Isso gera um desequilíbrio, muito mais O2 está se formando a partir do ozônio do que vice-versa. Então, vai um desequilíbrio na reação química, certo?
e vai haver só a produção de O2. Veja aqui na reação que era para o oxigênio mais O2 está se transformando em O3, mais O está se transformando em O2, justamente pela conta do CFC, certo? Então, assim a quantidade de ozônio na atmosfera é reduzida. Por isso que o CFC foi proibido, tá bom? Então, temos aqui, ó, pode formar buracos na camada de ozônio que permitem a passagem de radiação UV extremamente prejudicial para deixar muitos seres vivos, inclusive nós, né, gente, os seres humanos. Da forma como se fossem buracos, na verdade é um afinamento da camada de ozônio, certo? Mas por que os buracos se formam comumente nos polos, certo? Então, gente, por que esses buracos eles migram para os polos, certo? Principalmente na Antártica, certo? Então, por que isso acontece, né? Ó, se a maior produção ocorre em outros continentes, claro, né, gente? Toda a poluição ela vem dos continentes onde o homem mora, não é isso? Mas aí está dizendo, ó, que esses buracos eles vão aparecer nos polos, né? Principalmente na Antártica. E isso é o resultado da ação dos ventos que empurra os CFCs para os polos e os concentram lá. Então, gente, o CFC, as correntes, né, dos ventos, certo? Elas vão levar o CFC principalmente aqui para a Antártica. Por isso que esse buraco, né, entre aspas, ele vai aparecer na Antártica, certo? Então, vai ter mais radiação solar na Antártica, tá bom? Então, gente, esse gráfico aí mostra, né, o aumento de temperatura global e o aumento de concentração de CO2. Então, ele relaciona, certo? Se o aumento de CO2 vai implicar no aumento da temperatura global. Então, veja, gente, na linha de cor azul, certo? Seria a concentração de CO2. Veja que essa concentração, os estudos começaram em 1880, certo? E vai havendo um aumento, certo? Vai havendo um aumento, cada vez aumentando mais. Ó, passou a primeira, segunda revolução industrial, olha o aumento. Veja o que é que está acontecendo com a temperatura média da superfície do planeta. Então, veja, tem momentos que tem uma decaída, está subindo mais, ó. Então, uma pequena decaída e continua subindo, ó, justamente porque está aumentando o quê? O CO2. Então, esse gráfico ele mostra, prova, certo, que a poluição gerada, certo, pelo homem, seja nas indústrias, seja na queima de combustíveis fósseis, seja nas queimadas de florestas, está aumentando a temperatura, certo, do planeta, ok? Porque estamos aumentando a concentração de CO2, certo? Você só lembrando, o CO2 ele não é o gás mais perigoso, por exemplo, a camada de ozônio. Só que ele é um gás de efeito estufa. E pela concentração dele ser tão alta, certo? Ele se torna o mais importante nessa questão do efeito estufa, certo? Então, gente, as camadas atmosféricas, como foi mencionado, temos a primeira, que é a troposfera. A troposfera é a camada mais próxima da Terra, certo? Da crosta terrestre. Ela é composta por nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, certo? Então, o nosso ar ele é composto por esses três, certo? 98% da água, certo? Na forma de vapor, ela vai estar na troposfera, certo? E 75% da massa da atmosfera, se a gente fosse pesar toda essa massa da atmosfera, certo? Saiba que o ar, ele também é matéria, certo? Se a gente fosse possível pesar todo esse ar, 75%, ou seja, boa parte, está também na troposfera. Acima da troposfera, gente, encontra-se o gás ozônio, certo? Ou seja, a camada de ozônio, que serve de proteção UV, ultravioleta, certo? Que seria justamente a nossa camada de ozônio. Lá existe um pouco fluxo de ar, estável, certo? É um local estável, as variações de temperatura praticamente não existem, certo? Em determinados pontos. Depois da estratosfera, a camada mais alta aí, chamada mesosfera, ela é fria, certo? A temperatura pode chegar a menos 100 graus Celsius, certo? Vai existir uma troca de calor, certo, com a estratosfera, certo? Então, a mesosfera recebe energia, calor da estratosfera, certo? Depois, mais acima aí temos a termosfera, a camada mais espessa, tendo até 500 quilômetros aí de comprimento, de largura no caso, certo? O ar lá é super escasso, certo? E vai haver uma maior absorção de radiação solar.
Nessa camada aí tem regiões que podem chegar até 1000 graus Celsius, certo, gente? Então, a camada mais quente é a termosfera. Ela toda não vai estar nessa temperatura, certo? Mas vai ter uma região, certo? Mais externa que pode chegar a 1000 graus. Temos a última camada, que é chamada exosfera, é a camada mais longe da Terra, certo? E nela, gente, vamos encontrar muito gás hélio e gás hidrogênio. Porque, gente, são os gases mais leves, né? Como eles são super leves, eles vão se encontrar muito nessa última camada, certo? Que esse gás hélio e o hidrogênio, gente, ele vai sendo perdido para o espaço, certo? Nessa região não existe gravidade, certo? Não existe gravidade e encontra-se, por exemplo, satélites de dados e telescópios espaciais, certo? Então, a última camada, ela não tem gravidade, e a gente conhece satélites de dados e telescópios espaciais, certo? A gente fala aí na Estação Espacial Internacional, certo? É um laboratório espacial cuja montagem em órbita começou em 1998 e terminou oficialmente em 8 de julho de 2011, com a missão chamada aí STS-135, certo? Então, vários países se uniram para fazer essa estação espacial. Saiba que o Brasil, numa parte do projeto, o Brasil também está inserido. O Brasil ficou a cargo de produzir pequenas peças, poucas quantidades, as mais simples possíveis, só que o Brasil, infelizmente, não atendeu às exigências, não produziu nenhuma dessas peças praticamente, e ele foi tirado desse conjunto de países, tá bom? Então, a altitude média dessa estação internacional espacial, gente, ela está em torno de 340,5 quilômetros de altitude, certo? E pela baixa altitude, a estação perde 100 metros por dia, precisando ser reposicionada constantemente. Então, vejam, essa estação espacial, ela está na termosfera, certo? Então, ela está a 340 quilômetros de altitude, certo? E a força da Terra, a atração da Terra, ela tende a puxar essa estação, certo, para o solo, certo? A cada dia ela puxa 100 metros. Então, essa estação ela é toda vez programada, reposicionada, certo? Para que ela não perca mais do que essas altitudes. Então, ela volta esses 100 metros que ela tinha no início, tá certo? Então, ela encontra-se na termosfera, certo? Claro que ela não vai estar naquela região que é a mais quente da termosfera, que pode chegar a 1000 graus, certo? A gravidade, né, da estação espacial, gente, dentro dessa estação espacial, a gravidade é em torno de 8,3 metros por segundo ao quadrado. Aqui no solo, né, do nosso planeta, gente, a gravidade é em torno de 9,8 metros por segundo quadrado. Fechando aí os 10. Veja, de 10 para 8,3, teve uma queda, mas ainda existe gravidade, certo? Então, a gravidade zero, não existe a gravidade zero dentro da estação espacial. Lembra quando eu mencionei as camadas atmosféricas? A camada que tem zero de gravidade é a última camada, que é a exosfera. E a estação espacial está na atmosfera, certo? Então, essa gravidade não existe na estação, pois o efeito de gravidade zero, por que vai ocorrer, né, na estação? Porque essa estação, gente, ela está numa velocidade absurda, ela dá cerca de 15 voltas no planeta Terra durante um dia, certo? E essa estação, ela está a cair eternamente, certo? Eternamente, justamente por conta dessa gravidade, dessa força de atração da Terra, certo? Então, devido à curva originada pelas forças centrípetas, né? Então, aquela volta em alta velocidade, certo? Então, faz com que o astronauta tenha a sensação que dentro da estação vai estar acontecendo uma gravidade zero, certo? Mas na prática mesmo não existe essa gravidade zero, que ela só está existindo, gente, pela alta velocidade da estação e essa curva que ela faz pelo planeta, certo? Essa força centrípeta, gente, é como imagina você no ônibus, certo? O ônibus faz uma curva forte à esquerda ou à direita e você, ao estar no ônibus, você percebe uma força de empuxo, uma força que lhe joga de um lado para outro. Essa força, gente, ela é a força centrípeta, certo? E isso que acontece na estação espacial. Então, veja, a estação espacial está sendo puxada, certo, para a Terra, certo? Pela força da gravidade, só que como a estação espacial está dando volta, certo, em torno da Terra, numa velocidade absurda, certo? Então, ela joga os astronautas como se fosse de baixo para cima, dando esse efeito de gravidade zero, certo?
E a temperatura média, gente, na região onde está essa estação internacional é de 26,9 graus Celsius. Então, gente, temos aí uma foto da estação espacial mostrando as camadas, certo, da atmosfera. Temos aí, ó, essa parte mais interna, onde há vida, né, gente, a troposfera, certo? Tem a parte aqui, ó, marrom, essa marrom é a divisão, certo? Seria a tropopausa, seria a divisão entre troposfera e estratosfera, certo? Então, em cada camada dessa vai ter sua divisão, certo? Temos aqui a mais espessa, veja a coloração dela mais espessa, que seria a termosfera, e a última, gente, é a exosfera, certo? Ó, que imagem linda, e essa imagem, gente, foi tirada da estação espacial, certo? Então, gente, propostas para o controle deste quadro, né, deste aumento do efeito estufa. Seria, gente, mais, né, ande mais de bicicleta, evite, né, sempre estar de carro, né, prefira o etanol, né, no lugar da gasolina. Gente, a gasolina ela provém do petróleo, né, que é uma fonte não renovável, altamente poluente. Já o etanol vem de uma fonte renovável de energia, certo? E o CO2 que é produzido do etanol, ele volta na fotossíntese da planta, certo? Já o CO2 mineral da gasolina, é interessante isso, ele não volta para a planta, ele não faz parte da fotossíntese, entende? Economiza energia, certo, gente? Economiza energia, coma menos carne. Lembra lá que quanto maior a quantidade de bois, né, maior vai ser a quantidade de liberação do CH4, né, do gás metano na atmosfera, certo? Plante árvores. Claro que você não vai plantar qualquer tipo de árvore na sua região. Plante árvores nativas, certo? Que sejam realmente na sua região para não ter algum problema aí na parte ecológica, certo? Use os 3 R, gente, da sustentabilidade. Quais são os 3 R da sustentabilidade? Reduzir, reutilizar e reciclar. Primeiro, a gente tenta reduzir, gente, esse consumo desacelerado, né? Esse capitalismo, né? É bom o capitalismo, é ótimo, mas às vezes você compra algo que você não precisa, certo? E faz mal até para o seu bolso também, certo? Reutilizar, certo? Enquanto puder, reutiliza, certo? E a última opção aí é reciclar, certo? Porque até na reciclagem a indústria ela vai gastar energia para reciclar aquele material, certo? Então, lembre aí dos 3 R's da sustentabilidade. Imagina, o ser humano ele tem que parar da questão mais filosófica na parte ambiental. A gente ouve falar dos 3 R's, disso, daquilo, mas o que falta mesmo na nossa espécie é a atitude, né, de poluir menos o meio ambiente, certo? E vemos, né, atualmente todos esses problemas que estão acontecendo, né? Isso é uma pandemia, um vírus novo, né, que ele consegue sair de um morcego, vir para o homem e tal. Então, de alguma forma, é uma falta de cuidado, né, com a natureza. Ok, gente? Então, algumas atitudes que reduzem a emissão de CO2, como a gente já mencionou, né, gente? Ó, compartilhar o automóvel, dando carona e ou sendo caronista dos colegas, né, gente? Então, para diminuir, né, a quantidade de carros nas ruas, liberando uma quantidade maior de CO2, seria legal aí o compartilhamento de automóveis, né? Lembra aí a questão do Uber, né? Que o pessoal usa muito esse aplicativo, certo? Reduzir o consumo, certo? E enviar materiais para reciclagem. Isso economiza energia e reduz as emissões. Então, gente, reduzir, né? Lembra lá dos 3 R's, certo? E o material que for reciclado, enviar, né, para as indústrias que são responsáveis por isso, tá bom? Preferir aparelhos com certificados da Procel, certo? De que são muito econômicos, né? Aqueles que têm a classificação tipo A, né, gente? Pois uma parte da energia elétrica, gente, brasileira vem de termoelétricas, as que liberam CO2. Então, evitar, certo, esses tipos de energia. Evitar veículos muito poluidores, por exemplo, esse chamado SUVs, certo? Ou importados, que o transporte até aqui libera muito. Aqueles carros mais potentes, né, que queimam uma quantidade maior de combustível, eles vão poluir mais, então você evita esse tipo de veículo. E preferir
produtos cujas embalagens sejam de materiais reciclados, né? Então, quando você vê esse símbolo aqui, mostra que aquela embalagem, certo? Aquele produto ele é reciclado. Temos também aqui, gente, ó, plantar árvores em sua casa e nos arredores dela e contribuir para que essas árvores se mantenham vivas e sadias, certo? Se a mesma atividade pudesse ser feita com ou sem consumo de energia elétrica, prefira a segunda, certo, gente? Sem o uso da energia. Por exemplo, correr ou caminhar em espaço aberto, se possível, é melhor do que em esteira, por exemplo, esteira elétrica. Né? Você está na esteira elétrica, então está havendo consumo de energia. Caminhar e ou usar transporte público, se possível, em vez de usar o carro. Ok, gente? Então, são essas as dicas. Uma observação, gente. Ó, se fosse possível comprimir toda a história da Terra, gente, então o planeta Terra ele tem em torno aí de 4,6 bilhões de anos, certo? Então, se a gente comprimir toda essa quantidade de anos, veja que é enorme, e comprimir isso para um ano, imagine que esses 4,6 bilhões de anos se transformem agora em um ano, certo? E a gente for falar agora do último dia do ano, no dia 31 de dezembro. E agora vamos falar das 23 horas desse último dia do ano. Certo? Então, na última hora, nas 23 horas. E, gente, no último minuto, certo? Ou seja, 59 minutos. Então, a gente está falando já do último minuto do ano, certo? Ou seja, o último minuto dessa história do planeta Terra. E aos 57 segundos. Então, quando chegou aos 57 segundos, ao completar essa idade da Terra, certo? Faltando quantos segundos aí? Só 6 segundos para completar um ano, e o ano equivale a esses 4,6 bilhões de anos. Quem foi que chegou no planeta Terra, gente? Quem foi que chegou? Foi o Todo-Poderoso, né? Quem é esse? O ser humano, né? O Todo-Poderoso ser humano. Ou seja, gente, faz um curto tempo que o ser humano está na Terra. E aí, vale a pena toda a poluição que o ser humano está causando no planeta? O que vocês acham disso? Espero que vocês tenham gostado da aula, gente. Olha, aqui mostra uma imagem de satélite, né, das queimadas do ano de 2019, segundo o INPE, certo? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ó. Veja aqui a Amazônia, essas partes aqui que estão em vermelho, gente, é tudo queimada. Então, essas queimadas, gente, vai favorecer o aumento de CO2 na atmosfera, certo? Aumentando o efeito estufa, certo? Aumentando a temperatura média do planeta. Porque, gente, sem contar, gente, que o bioma da Amazônia, o solo, só uma pequena camada, ela é bem fértil. Mas se você fizer uma escavação no solo da Amazônia, você vai perceber que ele é um solo extremamente pobre, certo? Então você está substituindo uma floresta, por quê, gente? Pelo deserto. Então, na opinião de vocês, é melhor uma floresta ou um deserto? Então, é isso aí que o homem está fazendo. Olha as queimadas, segundo, né, os dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no ano de 2019. Certo? Isso, no caso, o ano passado. Espero que vocês tenham gostado da aula. Certo, gente? Um abraço do professor Alisson.